Inicialmente, dar um bom dia aí para toda a gente que cá está nos assistindo e trocando com a gente conhecimentos. Em seguida, agradecer imenso aí ao professor Silvio Teles, que é uma liderança na nossa área e está aí imbuído de uma grande missão de fazer essa união, essa parceria. Não acredito que está tocando. Desculpa. Só um minutinho. Essa parceria entre as universidades, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Federal, a UFRJ e a Universo, a Salgado de Oliveira. Pode contar com a minha participação, com todo o grupo que lá está na nossa universidade. Nós temos um grande interesse em fortalecer a área sociocultural. Também ao Léo, né, nosso querido Leonardo Santos, Carlos Santos, né, com o qual tivemos aí uma relação muito boa aqui no programa de mestrado e agora está aí fazendo doutorado como professor. Eu acabei não mencionando, Carlão, desculpa, mas é para dizer que o Carlão foi meu orientador, né? Querido orientador lá no Universo, de um trabalho que para mim é muito importante, né? Obviamente, inclusive eu estou aqui também em função disso, então agradecer ao Carlão e falar para todos que foi o Carlão como orientou, né? Foi meu querido orientador no mestrado. Era isso. Desculpa eu interromper, mas eu esqueci de abordar essa parte. Valeu, gratias, como dizem os antigos romanos. Valeu, Léo. Vamos em frente. E a temática aqui que foi sugerida, também participei da temática, que é a questão da diversidade, identidade, educação física, não é isso? E também as diferenças dentro das diferenças. Esse é um tema que vem sendo desenvolvido, inclusive o Léo participou disso, né? Depois o Carlos Gonçalves foi um outro orientando que nós tivemos, professor do Colégio Pedro II, que também buscou, né, essa linha de discussão da diversidade, das identidades, das transidentidades e também o Léo que está aqui com a gente. Bom, então para começar aqui o nosso bate-papo, falando de diversidade, né, eu só queria afirmar que diversidade é um patrimônio da humanidade. Então, a humanidade vem construindo e vem desenvolvendo a diversidade como um patrimônio. E o conceito de diversidade, ou seja, de não semelhança, né? Porque nós aprendemos com as diferenças e não com as semelhanças, né? Então, se todo mundo concorda com a gente, se todo mundo pensa como a gente, se todo mundo tem os mesmos hábitos culturais, as mesmas situações que a gente meio que não aprende nada. Então a gente aprende com a diferença. Então essa diferença é que faz com que cresçamos, com que avancemos, né? É no embate, na troca de ideias, obviamente sem violência, claro, né? O embate aí no sentido de diálogo, de ideias que se contrapõem. Então esse patrimônio ele está linkado com o conceito de identidade, porque diversidade e identidade estão imbricadas. Porque se atinge a diversidade a partir de identidades. E o que é identidade, né? O que é identidade? Quer dizer, identidade também é uma construção individual e coletiva, do grupo e da sociedade como um todo, porque é como você se percebe, como o grupo se percebe, como o indivíduo se percebe, mas também como ele é percebido, né? Então não é só como o grupo se percebe, ou como o indivíduo se percebe, mas como ele também é percebido. Então a identidade ela vai sendo construída no processo de socialização e essa identidade ela cria categorizações. Então nesse processo de categorizações das identidades, em função de relações de poder, muitos grupos acabam ficando marginalizados, né, em função de sua identidade. A identidade que é percebida, vamos dizer assim, pelo outro, pelos outros grupos, pelas outras sociedades, pelos outros países, né? Nós estamos vendo aí, nesses amistosos da seleção brasileira, como é que os outros nos percebem, né? É um tal de jogar banana dentro do campo, quer dizer, é a percepção que eles têm, né?
e discriminatória, né? Eles percebem o Brasil como aquelas representações lá que eles são explícitas, né? E não é nem de povos, vamos dizer assim, que colonizaram outros povos, né? Vocês presenciaram aí recentemente Brasil e Tunísia, né? Então, o que acontece? Mesmo aquele que não colonizou, também discrimina um outro grupo social, um outro país, porque é isso que ele tem de representação do nosso país. Então, a identidade, ela gera categorizações e hierarquizações, e isso exclui, discrimina também. Então, é um conceito que está imbricado com a diversidade, mas nós, seres humanos, ainda não conseguimos evoluir e entender que é na diversidade, não na semelhança, que nós podemos avançar. Então, o conceito de identidade é como você se percebe, mas como você é percebido pelo grupo, pelo outro, né? Por outros países, por outros grupos. Então, esse conceito de identidade implica diversidade, diversidade implica identidade. Bom, essas relações de poder que vão categorizando, né, determinados grupos, não compreendem também que a identidade é um conceito que não é fixo. A identidade, ela não é fixa. Ela está em constante evolução, né? Então, ele não é algo imutável. Então, quando se percebe que a identidade não é um conceito fixo, que nós poderíamos até dizer, não identidade, mas identidades, né, que os grupos têm, que o indivíduo tem, nós começamos a avançar na concepção, na percepção de que a diversidade é esse patrimônio construído pela humanidade, mas que também sofre com as categorizações, as hierarquizações que o processo de construção de identidades acaba desenvolvendo. Bom, quando a gente fala de identidade, surge também no cenário um conceito, né, mais recente, mais discutido no Brasil, que é o identitarismo, né? São as lutas identitárias. Isso ficou mais falado no Brasil, principalmente ali nos anos 2018, 2017, em função de críticas que foram feitas a determinadas concepções anteriores, dos governos anteriores. Então, começou-se a criticar, né, os movimentos identitários, e essa ideia de identitarismo ela surge a partir das diferenças, dentro de diferença, ela surge lá no movimento de mulheres negras e lésbicas nos Estados Unidos, nos anos 70, que não se sentiam representadas pelo movimento feminista, né? Que, segundo a percepção desse grupo de mulheres negras e lésbicas, era um grupo que se sentia excluído dentro do movimento feminista, em função da cor da pele, em função da opção sexual, e elas então vão buscar, dentro desse contexto, uma nova postura dentro desse grupo, dessa luta feminista americana, vamos dizer assim. Então o identitarismo vai surgir aí, quer dizer, dentro daquilo que já é diferente, mas dentro dessa diferença, novas diferenças aparecem, estão lá, muitas vezes não são percebidas. Então, quando trago essa ideia de diversidade de identidade, diferença dentro da diferença, é exatamente isso. Qual é a crítica que se faz aos movimentos identitários? É que muitas vezes o movimento identitário, ele tenta homogeneizar. E a crítica que se fez, por exemplo, às lutas do antigo governo brasileiro, é que se deixou de lado algumas questões fundamentais para se dedicar a questões identitárias. Pô, professor, você está dizendo então que você é contra a luta identitária? Não.
não sou contra a luta identitária. Há que se ter as lutas identitárias, as pautas identitárias. Mas lembrando só que dentro dessas identidades, dentro da diferença, existem também diferenças. Então, tem uma pergunta aqui, eu não sei como é que vocês vão controlar isso. Mas, então, dentro da diferença, você tem as diferenças que muitas vezes ou não são percebidas ou não são permitidas. Então, é importante que a gente também observe a identidade como um conceito que não é fixo e que dentro das identidades nós temos ali diferenças dentro dessas diferenças. Muito bem. Então, surge essa ideia de identitarismo, ele passa também a ser um objeto de crítica, né? Um conceito de crítica. Mas por que surge esse conceito de identitarismo e essa ideia de diferença dentro das diferenças? Bom, a globalização ou mundialização do mundo tenta fazer o quê? Uma padronização, né? Uma padronização. Então você pega tudo e tenta globalizar, tenta unificar. Muito bem, essa unificação, essa padronização, ela é forçada, né? Nós temos, por exemplo, hoje no Brasil, um movimento dos pardos, dos mestiços, liderado pelo Léo Santos, por uma mulher chamada, não me lembro agora, Iderli, acho que é Iderli o nome dela. Ou seja, você tem hoje no Brasil sendo computado negros ou pretos, segundo o IBGE, mais pardos como negros. Grupos que se consideram pardos entendem que devem compor esse grupo majoritário do movimento negro. Mas existem pessoas que são pardas e não se identificam como negros. Estão erradas? Não se sentem representadas dentro do movimento negro. Então surgem outros movimentos. Então, vocês pesquisarem aí, vocês vão ver esse movimento dos pardos e mestiços. Nesse movimento de globalização, de mundialização, a tendência é acabar com as singularidades. É padronizar, unificar tudo. E aí matar as singularidades. E a gente vê isso em várias dimensões das atividades humanas, até na pós-graduação, tá, Silvio? A gente vê essa tentativa de padronizar tudo, de seguir um modelo, normalmente é um modelo estrangeiro, porque é mais fácil. Você bota todo mundo dentro daquele padrão, é mais fácil até de controlar. Então, as grandes pautas foram deixadas de lado? Não, elas existem. Elas existem. Mas é um momento de se brigar pelas singularidades, pelas identidades. Então, o movimento identitário, a luta identitária, ela é fundamental. Por quê? Num processo de globalização, mundialização de valores, que tenta apagar as singularidades, elas renascem com mais força. Então, se o movimento pardo mestiço está discordando de ideias do movimento negro, nós não temos que esconder isso, nós temos que trazer isso para os nossos estudos e entender o que o grupo de pardos mestiços tem a dizer em relação ao movimento negro. Não é simplesmente, não, vocês são negros. Mas se a pessoa não se percebe como negro, ela se percebe como parda, ela se percebe como caiçara, como indígena. Não, você tem que se perceber como negro, porque nós precisamos de avançar nos direitos. Ok, nós avançamos no direito da comunidade negra, preta, segundo o IBGE, mas os pardos querem falar, os indígenas querem falar. Porque existe diferença dentro das diferenças. E nós, como pesquisadores, temos que estar atentos para isso.
para as vozes que não são ouvidas ou que são negligenciadas, ou às vezes até negadas. Se existe um racismo estrutural, e existe, também existe um racismo estruturante, que se modifica, que vai criando ardis, estratégias. Ele é estrutural, mas ele é ao mesmo tempo estruturante, ele vai se modificando. São ecos, né, que vão se organizando de novo. É como um vírus. É como um vírus. E nós, pesquisadores, temos que estar atentos também a isso. Então, se nós temos diferenças dentro das diferenças, e essas lutas identitárias singulares, elas vêm para lutar contra o processo de homogeneização da sociedade, padronização, mundialização, nós temos que ouvir, estudar, tentar interpretar o que essas vozes singulares estão dizendo. Porque são movimentos de resistência. São movimentos de resistência à padronização, à globalização. E são movimentos que vão permitir a diversidade. A diversidade não existe sem as singularidades. Mas o fenômeno é tão importante que, mesmo a tentativa de globalizar tudo, de criar um padrão único, faz com que essas singularidades renasçam com mais força, com mais potência. É o que a gente está percebendo. E dentro da educação física, dentro do esporte, dentro da atividade física, nós estamos vendo aí, estou pegando um exemplo aqui muito recente, né? Por que não dançar depois do gol? Qual é o problema de dançar? Deixa o jogador dançar, para de criticar o cara, porque ele faz um gol e dança. Ele quer comemorar dançando, faz parte da identidade dele. Ele vai dançar. Eu estou vendo essa rapaziada do Brasil aí dançando, faz um gol, vai todo mundo dançar. Estou achando isso o máximo. Joga na cara deles mesmo, vamos dançar. É funk, é break, é samba, é o que tiver, vamos dançar. Estou achando isso maravilhoso, é uma forma de mostrar a nossa singularidade, né? Então, esse movimento identitário é um movimento fundamental. Bom, então, e os valores universais? Os valores universais. O iluminismo. A ética kantiana, os valores universais. Bom, valores universais centrados na figura do homem branco, na figura do homem, na centralidade masculina. Eu acredito que não é mais o tempo dos valores universais estarem aí centralizados nessas características. Do homem branco, do homem europeu. Que valores universais são esses, se eles estão ancorados nesses pressupostos? Alguns estudos têm mostrado que a pós-modernidade, a produção teórica, né, que associa esse universo da pós-modernidade com o universo feminino. E há uma razão para isso. Porque a centralidade, que esse universo centrado, unitário do masculino, ele precisa ser quebrado. Está sendo quebrado. Então, se a pós-modernidade traz esse universo feminino, é uma forma de quebrar, né, de fragmentar
esse universo centrado nesse unitário, nesse masculino. E nessa fragmentação nós temos ali os fragmentos, as singularidades. E a pergunta que se faz é como buscar ou tentar ou se aproximar de algum consenso dentro dessa fragmentação. Então, se o espelho quebrou e o mundo está fragmentado como uma reação a essa ideia de unidade, de globalização, de padronização, ok, então como buscar uma perspectiva de consenso? Não que a gente tenha que concordar com tudo, nós temos que ser diferentes, tem que ter diversidade, mas como buscar caminhos que se aproximem de um horizonte de consenso. Então essas singularidades enfraquecidas, que agora se fortalecem, traz para a gente aquela ideia que o Jean Baudrillard trazia que o fragmento é um desafio à interpretação, que o fragmento faz uma decodificação da literalidade. E que universal é esse que a gente tem que buscar? Obviamente que não é um universal ancorado na unidade, no masculino. Não é mais isso. Então, se a globalização faz com que esse universal que precisa ser reconstruído pereça, mas ao mesmo tempo que ele está perecendo, ele renasce, porque o renascimento está no fragmento, está na singularidade, está na luta identitária. Mesmo a luta de classe é uma luta identitária. Mas essa violência do global persegue toda essa singularidade, toda essa identidade. Então, o exemplo que eu falei, 100 milhões de brasileiros são pardos, são mestiços. Isso representa em torno de 47%. Brancos, ou autodeclarados brancos, 43%. Negros, 9,19%. Pretos, segundo o IBGE. Então, se majoritariamente a população brasileira é de pardos, de mestiços, e dentro dessa identidade negra, esses grupos mestiços não se sentem representados pelo movimento negro, eles estão errados? Então o processo de homogeneização também está presente em lutas identitárias? Também está. Também está. É uma forma de lutar? É uma forma de lutar. Mas no processo as diferenças aparecem. Então as identidades, elas vão sendo reconstruídas. Elas são fluidas. Pegando a ideia do Bauman, né? Modernidade líquida. Elas não são fixas, elas não são eternas. E dentro do esporte, dentro da atividade física, dentro da educação física escolar, que possibilidades de pesquisa, de estudos nós podemos realizar? Bom, eu tenho aqui 2 exemplos que eu trouxe puxando a brasa, né? A brasa para minha sardinha. Um deles está aqui, o Léo, que fez um trabalho com a gente, em que ele trabalhou 3 conceitos importantes. Um dos conceitos é o conceito do Eleanor Kunz, que é o se movimentar.
O outro conceito que ele trouxe no trabalho dele, de segurança ontológica, que é um conceito do Anthony Giddens, que é um sociólogo, né, bem conhecido. E um outro conceito que ele traz para o trabalho dele, que é a identificação com o agressor. Ele está estudando o quê? Ele está estudando uma escola dentro de um complexo do Alemão, conflagrada pelo tráfico, e ele está observando o que acontece nas aulas de educação física. O Léo está aí, né? O Léo até poderia falar, né? Mas o palestrante hoje sou eu. Então, Léo, você me perdoe se eu cometer algum erro aí, tá? Nada, sem problema. Tá bom? Mas aí a bola sobrou para mim, eu tenho que arremessar. Então ele vai olhar o movimentar-se dos alunos e como esses professores, essas diretoras, esses diretores olham para esses alunos. Como é que esses alunos se movimentam e como é que o outro percebe esse movimento. Ou seja, como é que esses alunos se percebem, como é que os outros percebem esse movimento. Obviamente, se você está numa área conflagrada pelo tráfico, muitos dos movimentos corporais estão me ouvindo, né? Estou vendo uma setinha aqui vermelha com um traço, mas não é meu, não. Muitos desses movimentos corporais, eles são de uma cultura, né, local. Ah, então esses caras são do tráfico. Ah, não, esses caras aí é tudo malandro, é tudo vagabundo, é tudo avião, é tudo isso, é tudo aquilo. E aí o conceito de segurança ontológica. Não é porque o garoto, o menino, principalmente o grupo masculino, faz gestos da cultura do tráfico, que eles se identificam com o tráfico. Eles fazem para sobreviver. Vai numa área conflagrada e anda diferente. O cara já te para aí, meu irmão. É de onde? Você é de onde? Vai numa área conflagrada e pede 5 pães. Ninguém fala pães. É 5 pão. Já vão... Esse moleque é de onde? O cara tem que criar uma segurança ontológica. Ele precisa se movimentar para sobreviver. Não quer dizer que ele use aquela cultura. Aliás, o Harold Garfinkel, da etnometodologia, já dizia que o ser humano ele não se movimenta pela cultura, ele se movimenta para resolver problemas práticos do cotidiano. E se ele está fazendo algum movimento que tem a ver com aquela cultura local, é para sobreviver, seguir em frente. Seguir em frente. Então, por que olhar para aquele movimento e discriminar aquele jovem? Porque vai ser discriminado na nota, vai ser discriminado como do tráfico, vai ser discriminado nas participações da escola. Por quê? São os garotos do tráfico. Então, esse se movimentar foi analisado pelo Léo com base na segurança ontológica. E a identificação com o agressor também é um processo de seguir em frente. Não é a cultura que está fazendo esse garoto se movimentar daquele jeito. Não é a cultura. Ele se movimenta para sobreviver. Então, como ele é percebido? Como ele se percebe? É uma questão de identidade. Porque ele é diferente, talvez, de outras crianças dentro da própria escola. Ele se movimenta diferente, talvez, do grupo feminino, que já tem
um outro se movimentar, que também usa a segurança ontológica para seguir em frente, mas que tem processos diferentes. Então, o Leonardo estudou isso, publicou alguns artigos. Se eu falei alguma coisa errada, você me perdoa. E um outro trabalho, estou destacando aqui 2 trabalhos lá do nosso grupo, que é o trabalho do Carlos Gonçalves, né? Também, que fala sobre transidentidade, que é o Carlos Henrique Rego Gonçalves. Que ele vai discutir o que? O processo de exclusão resultante de concepções identitárias muito prontas, muito fixas. Então, essas representações majoritárias, naturalizadas de identidades, que por vezes excluem vozes dissonantes, foi o objeto de estudo dele. E aí ele propõe um novo conceito, que é o conceito de transidentidade. Nessa perspectiva de que as identidades são fluidas, muitas diferenças dentro das diferenças são esquecidas, não são ouvidas. E ele se dedicou a esse trabalho, também já terminou lá o curso de mestrado. São trabalhos que estão publicados aí na Movimento, que é uma revista que todos conhecem, então é fácil de achar. Então, se diversidade implica identidade e a construção da identidade não é algo individual, ele é coletivo, ele é ao mesmo tempo o que a gente percebe da gente e o que o outro percebe de nós, e que nesse processo se criam categorias, e essas categorias também se tornam obstáculos para que todos possamos evoluir no sentido comum. O que fazer, então, para compreender esse processo dinâmico? Valorizar a diversidade, valorizar a diferença, respeitar a diferença não é tolerar a diferença. Palavra horrorosa que se usa aí. Tolerar a diferença. Respeitar a diferença e aprender com a diferença. É pesquisando. É trazendo para a discussão acadêmica e popular as visões de vozes que estão sendo negligenciadas dentro dos processos identitários. É não globalizar, padronizar, homogeneizar o movimento identitário. Senão vai cometer o mesmo erro do processo de globalização, que é forçar determinados grupos que não se percebem totalmente dentro daquele movimento e acabam ficando com suas vozes excluídas. Durante algum tempo eu pesquisei a questão racial, étnico-racial no esporte. E em 98 eu escrevi um artigo chamado A Linguagem Racista no Futebol Brasileiro. Eu focalizei algumas questões e uma delas me fez pensar mais em 98. Por quê? Quando o Ronaldo, fenômeno, teve aquele problema em que ele sofreu alguma coisa, ele foi para o hospital na véspera da final contra a França, muita gente falou que ele amarelou. Muitos jornais estamparam isso, que ele amarelou, que ele se acovardou e tal. E na análise que eu estava fazendo, eu mostrei que isso era uma representação
racista. Porque quando o Zico perdeu o pênalti, ninguém falou isso. Quando o Valdir Pérez levou 3 gols da Itália, ninguém falou isso. Quando o Dunga foi o bode expiatório da Copa de 90, ninguém falou que o Dunga se acovardou. Pelo contrário. E eu fiquei encasquetado com aquilo. Aí fui olhar outras representações de outras épocas, percebi a mesma coisa. Tem alguém com o telefone aí aberto, microfone. Bom, mais uma declaração do Ronaldo que me marcou, mas eu não sou negro. Ou seja, o Ronaldo não se via como negro, e realmente, dentro da classificação do IBGE, ele é pardo. Numa outra reportagem eu vi o Romário falando: se eu não sou branco, eu sou preto. Então vejam a representação. Então para o Romário, a fala dele é: se eu não sou branco, eu sou preto. Para o Ronaldo, eu não sou preto, eu não sou negro. E aí isso me fez pensar muito. Porque era como o jogador estava se percebendo. Então eu não posso ser inserido como preto, como negro, se eu não me sinto negro. Bom, para a gente finalizar aqui, acabou a época, né, de receita pronta. Agora a palavra é de cada um de nós, esse fragmento. Cada um de nós tem uma palavra, tem uma ideia que tem que ser respeitada. É o fragmento, é o fractal. Que apesar de ser o fragmento, contém toda uma discussão na dimensão macro. Mas é esse fragmento que a gente tem que observar nas nossas pesquisas. São essas vozes que se levantam contra as padronizações, sejam elas de um movimento globalizante, sejam elas dentro de movimentos identitários. É observar a diferença dentro dessas diferenças. Bom, falei mais de meia hora, eu acho que é mais ou menos isso, não é? Sim. A gente prevê mais ou menos um tempo, a média aí das pessoas que falam são até 40 minutos de média e tal. E aí tem alguns comentários aqui, Carlão, eu te agradeço pela fala, tem muita coisa aí a se pensar, né? E você coloca uma perspectiva para pesquisa, né? Apesar disso, não é o comentário que eu vou fazer, mas algumas coisas que eu percebo no meu cotidiano lá trabalhando, né? Nem vou falar sobre a pesquisa em si, mas só um comentário mesmo, e depois eu começo a colocar o que as pessoas estão escrevendo aqui, né? Eu tinha reparado que alguns comentaram e tal. Mas assim, quando eu fui trabalhar eu trabalho em comunidade já há 13 anos, né? Em escolas de comunidades há 13 anos. E trabalho também com grupos minoritários em relação à deficiência, mas especialmente a deficiência da surdez, né? Então, assim, trabalhando ao longo desse tempo, no meu cotidiano trabalhando, eu fui capaz de perceber algumas coisas, algumas questões que se colocam em termos de identidade, né? E discriminação, né? Vamos dizer assim, dentro desses grupos que eu percebo. Por exemplo, eu fui capaz de perceber essas diferenças, e aí tanto estudando com surdos quanto trabalhando com alunos surdos e deficientes, né? Com outras deficiências, alguns processos de discriminação entre eles, de diminuir determinadas identidades por determinadas características, por sexualidade e esses outros preconceitos que a gente já tem como sociedade. Vendo coisas, por exemplo, o que você falou está bem claro num documentário que eu vi que me marcou muito, está na Netflix, que é A Morte e Vida de Marsha P. Johnson, né? Existem disputas ali
em termos de identidade, né, e de colocar suas pautas ali, suas reivindicações nos grupos LGBTQIA+, por exemplo. Elas estão colocadas de maneira bem evidente aí nesse documentário, né? E também tem uma questão que eu ainda percebo, né, elas acontecem todo ano no meu cotidiano de trabalho, que são negros e negras, crianças negros e negras, chamando colegas, por exemplo, procurando ofender o colega como macaco, com um termo como macaco, por exemplo. Pão careca, eu escutei semana passada, né, que é um outro termo discriminatório também em relação a negros e negras. Os que moram na favela procurando ofender os colegas chamando de favelado, entre outras coisas. Então é mais ou menos um comentário que vai mostrando, não em relação ao apontamento, vamos dizer assim, de pesquisas que eu fico pensando ali quando eu estou trabalhando, né? Mas aí eu vou pedir agora alguns comentários que foram feitos. O primeiro que comentou foi o Edson, né? E ele comentou o seguinte: se ele quiser falar, está aberto, tá? Mas comentou o seguinte: professor Carlão, uma provocação ao grupo que me permite. Na diversidade avançaremos, mas na identidade e homogeneidade sobrevivemos. O que está fazendo para mudar o que se está fazendo para mudar essa realidade, alguma coisa assim. E depois ele comenta um pouco abaixo: resistência e insurgência são sinônimos dentro do conceito de diferença de identidade. Foi uma pergunta, faltou o quê? E aí é um comentário que ele faz. Aí se você quiser, você pode comentar sobre essa fala do Edson. Não sei se você prefere falar uma a uma, mas depois tem outras pessoas. Depois tem também, deixa eu ver aqui, o Carlos, que faz um comentário, o professor Leandro Nogueira, foi meu professor na Gama Filho também, e o professor Marcos Miranda, dos que eu anotei. Não sei se você prefere responder um a um, aí é de acordo com o que você achar melhor. A gente pode ir pela primeira, na questão da sobrevivência, né? Se vamos sobreviver, eu digo assim, a mundialização, a homogeneização faz com que as singularidades pereçam, né? Então, se a gente olha para a história brasileira, quantas línguas indígenas já foram extintas, né? Simplesmente pela obrigatoriedade, pela imposição da língua